Em nome da Maritime Law Academy, a gente tem hoje presença em 15 países e a gente trabalha com os assuntos de direito aduaneiro, tributário internacional, direito marítimo e direito portuário. E é muito feliz da minha parte poder estar aqui hoje, contribuir do ponto de vista acadêmico, com elementos que possam ser úteis ao desenvolvimento da legislação portuária. E eu trouxe um tópico que eu acho que é pouquíssimo tocado e ele deveria ser mais trabalhado. Quando a gente fala de porto, a gente basicamente está falando de uma zona de extrema segurança. Tudo que acontece no porto é uma questão de segurança nacional. A gente está falando de zona primária. Não é diferente os dados e a informação que circula lá dentro. Quando a gente observa, e a gente faz um controle muito grande no porto pelo acesso físico, só que o que a gente está fazendo do ponto de vista tecnológico? E isso é um questionamento que eu vim colocar e eu vim trazer algumas opções aqui. Então, aqui está o meu currículo. Eu começo pelo tópico principal, que eu acho que é onde que a gente está com esse assunto. E quando eu falo onde estamos, eu não estou falando nós, Brasil, eu estou falando nós, mundo. Então, o que a gente tem, e aqui é uma série de pequenas notícias rápidas, eu pretendo não tomar muito tempo. Primeiro ponto aqui, incidente grave nos portos da Austrália. A operadora ali, a DP World, que é responsável por uma boa parte dos portos da Austrália, ficou inoperante durante alguns dias por causa de um sequestro de dados. Portos inoperantes, e ali é como a gente pode ver, Sydney, Melbourne, Brisbane e Fremantle. Todos eles ficaram totalmente parados por causa de ransomware. Esse aqui é um outro artigo do Portos e Navios, né, dizendo que os ataques cibernéticos eles acontecem e que, na realidade, os custos eles não são custos, eles são investimentos, porque você evita de ter uma crise. Esse aqui é um outro tópico que tem uma outra notícia mais interessante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão investindo, fizeram um programa agora de investimento de 20 bilhões de dólares, ou seja, vai dar R$1 trilhão de investimento na troca de todas as gruas deles. E por que eles estão trocando os guindastes? Porque eles encontraram nos guindastes equipamento de espionagem chinês. E porque 80% dos portos deles utilizam equipamento chinês. E toda a codificação é produzida na China, eles se utilizam para os movimentos hackers, não estou fazendo nenhuma apologia aqui à criminalidade chinesa, mas existe esse controle, isso é reconhecido pelo próprio Estados Unidos. Que é esse ponto que a gente coloca aqui, que o próprio Olhar Digital ele trouxe essa informação, né, demonstrando ali que eles estão fazendo agora 20 bilhões, e é aquele ponto que eu falei ali, tem 80% do mercado com os maquinários chineses. Aqui vem um ponto que eu quis ressaltar. Foi encontrado equipamento grudado nos guindastes para fazer espionagem. Assim, troca de dados, informações, e por aí vai. E isso aqui é uma demonstração muito clara. E a gente está falando dos Estados Unidos, estamos falando do primeiro mundo, estamos falando de um país altamente controlado, tem o poder na moeda. Então, se os Estados Unidos estão nessa situação, que dirá nós? Esse aqui é um outro, né? Isso aí é de julho de 2023. Tá? Teve um ataque no porto de Nagoya, no Japão. Ele ficou interrompido durante 2 dias, sem operação, exatamente por outro problema de vazamento de informação. Esse aqui foi sequestro de dados, no caso. E a grande verdade é que assim, a gente sempre fala de sequestro de dados, fala de tecnologia, a gente acha assim, não, o problema está, vamos reforçar então o hardware, vamos botar um antivírus mais parrudo. Se tu não treinar as pessoas, isso não resolve absolutamente nada. Esse aqui é uma outra análise que foi feita pelo Portos e Navios, cibersegurança, maturidade do setor portuário é considerada baixa, de acordo com os especialistas, ou seja, a gente, enquanto entidades preocupadas com segurança nacional, a gente está totalmente despreocupado com o fenômeno principal que faz com que as dinâmicas de negócios ocorram mais rápido, que é a internet, a computação e a informação e a circulação de informação. Então, dá para notar que a gente está com um problema sério a ser resolvido. Até mesmo os portos alemães começaram a criar problemas ao ponto da OTAN começar a se preocupar e tentar entender, cara, o que está acontecendo aqui? Esse vazamento de informação, essa probabilidade de ter algum problema de hacking, ele vai gerar problemas de ordem militar. Inclusive, né, o próprio militar ali, ele falou que a defesa cibernética é tão importante quanto a defesa antimísseis, ou seja, a gente está falando de algo extremamente crítico.
E que, no final das contas, acaba que a gente deixa de lado. E aí, assim, o que é possível ser feito? Eu acho que essa é a parte mais importante desse processo, né? Não é ficar só apontando o dedo e dizendo, está cheio de problema. Então, o primeiro ponto aqui, eu trouxe, e eu vou entregar depois em mãos do relator Dr. James, até uma contribuição, como todo acadêmico, né? Se a gente vai fazer uma pesquisa, eu tenho que trazer dados e informação para pelo menos ajudar. A International Association of Ports and Harbors, a IAPH, né? Ou seja, a Associação Internacional de Portos, ela tem esse Cybersecurity Guidelines. Isso aqui é basicamente um documento gratuito com todas as orientações que podem ser utilizadas para melhorar, aprimorar a nível, vamos dizer assim, estado da arte, as condições de gestão de cibersegurança portuária. Está aqui. Então, isso é para demonstrar que a gente tem soluções, e soluções práticas, e elas estão gratuitas aí. A segunda questão, e eu trouxe um artigo, como bom acadêmico, né, a gente vai trazer artigo científico. Esse artigo científico, na realidade, ele foi desenvolvido por um pesquisador chamado Senarak. Não me peçam para pronunciar o nome dele, porque ele é tailandês, né? A gente tem uma séria dificuldade para isso. Mas ele, basicamente, o artigo dele é Cibersegurança Portuária e Ameaças, um modelo estrutural para prevenção e desenvolvimento de políticas. Ele fez uma análise, fazendo pesquisas com todos os portos e entidades vinculadas aos portos na Tailândia. Então, o índice de resposta dele foi de 60%, quase 61% dos questionários que ele entregou. Ou seja, ele tem um bom embasamento para trazer uma noção do que significa algumas falhas de cibersegurança e o que seria importante para a gente fazer. E aí, aqui, está bem pequeno, acabou ficando ruim. Mas ali no canto, na primeira coluna do lado esquerdo, a gente tem ali as categorias de tipos de ameaças cibernéticas. Então, eles geralmente são divididos nessas 5 categorias. Ativismo hacker, criminalidade cibernética, espionagem cibernética, terrorismo cibernético e guerra cibernética. E todos eles têm uns objetivos específicos, né? O ativismo, o hacking, muitas vezes ele não tem como objetivo arrecadar algum dinheiro ou ter algum retorno. Na realidade, é muito mais para provar um ponto. Então, a forma deles de ataque é totalmente diferente. Então, uma forma deles fazerem isso é com malware, com algum tipo de ransomware, né? No caso de sequestro de dados. Então, isso para a gente entender que assim, isso já está catalogado, isso já está estruturado. E aí você vai ver da maneira como isso pode ser realizado, e ele cataloga, ele diz, do ponto de vista humano, o que a gente precisa? Treinamento da força de trabalho. A gente está aqui falando com operadores portuários. Esses operadores portuários que operam no porto, os dados deles estão aqui, à disposição de qualquer pessoa, se você não tiver uma segurança cibernética consistente. Não só dos operadores que operam, mas todo mundo que está circulando no porto. E aquela coisa, se você não tem treinamento, se você não faz um compliance, se você não executa treinamentos consistentes, não existe como você evitar um processo de engenharia social, que é algo que é extremamente comum para iniciar um hacking. E aí, só para continuar aqui, infraestrutura, né? O edifício dos escritórios, centrais de operação terminal, carga. Né? Às vezes você vai se deparar com o seguinte, eu tenho um servidor, está muito bem localizado, só que o cabeamento que vai para ele lá, cabeamento lógico de energia, está assim, passando na rua. Pô, nos Estados Unidos aconteceu muito, dos caras entrarem no supermercado, né, no estacionamento, está passando cabo de rede, o cara vai lá, abre o cabo de rede, instala um equipamento e rouba todas as informações que tem lá. Cartão de crédito, qualquer coisa. Se a gente for em muito supermercado, o cabeamento geralmente passa por dentro do estacionamento, que é um lugar de livre circulação. Então, mesma coisa a parte de veículos e equipamentos, até aproveito aqui, a doutora Ingrid Zanella, ela tem um artigo excelente sobre cibersegurança marítima, né, um questionamento muito importante sobre as embarcações, que hoje são operadas em boa parte por equipamentos, né, são instrumentos muito melhor do que era antigamente, mas representam um risco. E os sistemas, né, os milhares de sistemas que precisam ser constituídos para você conseguir fazer esse controle. Infraestrutura, no final das contas, isso acaba sendo importante, né? Segurança da informação, segurança de aplicativos, proteção, segurança da internet, de rede. Pô, eu tenho um operador, eu tenho um funcionário do porto que trabalha de casa, de home office. Quais são os protocolos que ele tem para acesso na internet? Existe segurança naquilo que ele está trabalhando, porque, na realidade, ele está trabalhando com informação do porto. É fácil hackear por ali se você não tiver. Às vezes, você faz uma segurança muito grande, mas não treina o pessoal para isso.
E o cara não vai investir na casa dele, nesse tipo de coisa. E aí, procedimentos. Eu aproveito para apontar a ISO 31000-2009 e a ISO 27005. A 31000 é de gestão de risco. Ela é muito conhecida, principalmente da Receita Federal. Então, eu vim basicamente fazer essa apresentação, eu vim entregar essa documentação aqui para poder dar um apoio, e eu acho que esse é um tópico muito sério, que ele vai resultar, enquanto a gente continuar ignorando, ele vai resultar em problemas catastróficos. Eu tenho visto e acompanhado algumas licitações que têm ocorrido de porto para fazer contratação de prestador de serviço para cibersegurança, e o que eu tenho visto é que acontece o mesmo problema de todas as licitações. Vai pelo melhor preço, somente pelo melhor preço, mas não existem critérios mínimos. Então, assim, você às vezes tem um treinamento, um procedimento inteiro, que não tem como você gastar menos do que 100 mil, e tem gente vendendo aquele treinamento, ou aquela série de treinamentos, por 10. E aí você olha para aquilo e você diz, cara, isso aqui não vai resultar em absolutamente nada, é basicamente um certificado para dizer que fez. Mas só que dizer que fez é complicado quando um terminal inteiro portuário fica parado porque teve um sequestro de dados, porque teve alguma coisa do gênero. Então, senhores, eu gostaria de agradecer novamente pela oportunidade, dizer que nós estamos à disposição de todos aqui para auxiliar no que for necessário e desejar a todos um ótimo trabalho e uma ótima semana.